Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos das nossas lições. Vamos estudar a lição 12 com o título Olhando para Jesus e é segunda-feira. O tema dessa segunda-feira, do segundo tópico, é Regozijo de Cristo. Pergunta A. Qual foi o principal motivo que levou Cristo a morrer por nós? Então o apóstolo Paulo diz, Hebreus capítulo 12, o versículo 2, diz o seguinte: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. E ainda a leitura do profeta Isaías, capítulo 53, verso 11, diz assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então nós vemos aqui qual o principal motivo que levou então Cristo a morrer por nós, pelas palavras aqui do apóstolo e do profeta. Ele gostava, ficou satisfeito por amor, o objetivo de justificar e de salvar. Esse foi o principal motivo que ele teve para nos redimir de nossas transgressões. Vamos ver o Atos dos Apóstolos, a pena inspirada, na página 601, vem dizendo o seguinte: ao se oferecer para se tornar intercessor da transgressão da raça humana, Cristo assumiu o ofício de sacerdote. Como recompensa, veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Sua descendência deve viver na terra para sempre. Perdão, que isso é Fundamentos da Educação Cristã, página 402. Agora sim, que é Atos dos Apóstolos, página 601. Diz assim: o que sustentou o Filho de Deus durante a sua vida de labuta e sacrifício, ele viu os resultados do trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Contemplando a eternidade, viu a felicidade daqueles que, por meio de sua humilhação, havia recebido perdão e também a vida eterna. Seu ouvido captou o clamor dos redimidos. Ele ouviu os resgatados entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Então vemos que Cristo, o que motivou ele foi o amor por nós e o fato de ver-nos resgatados. E isso trouxe para ele alegria e satisfação. Pergunta B. Como podemos seguir o exemplo do sacrifício próprio de Cristo? Ele também se doou, teve que se entregar por nós. E como nós podemos seguir esse exemplo? Hebreus 12, versículo 3, traz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Então, temos que manter o mesmo espírito de conquista, de alcançar pela fé, pela graça de Cristo, manter o mesmo espírito que ele tinha. E ainda Mateus capítulo 16, verso 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o maior exemplo de Cristo foi ele doar-se por nós. E nós temos que, ao fazer isso também, doar aquele lado mal, ou seja, devemos dar vazão ao lado espiritual e não ao carnal. E isso vai fazer com que nós façamos o mesmo trabalho e sigamos o mesmo exemplo. É o sacrifício, temos que sacrificar aquilo que a nossa tendência natural quer para fazermos aquilo que o espiritual necessita. E isso faz com que há uma guerra entre essas duas situações, né? E como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer não faço, o que eu não quero acaba fazendo e por aí afora. E esse é o objetivo que nós temos, essa guerra constante, e essa luta só vai acabar na volta de Jesus, quando nós formos transformados no abrir e fechar de olhos e já não tivermos mais tendência para pecar, tendência carnal para pecar. Mas até lá, realmente temos que renunciar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele. Pena inspirada, Patriarcas e Profeta, página 561, ou 560 primeiro. Diz assim: aqueles que desejam alcançar a bênção da santificação devem primeiro compreender que o sacrifício próprio significa: a cruz de Cristo é o pilar central que sustenta o peso eterno da glória muito excelente. É o perfume do nosso amor pelos semelhantes que revela nosso amor para com Deus ou por Deus. É a paciência no serviço que traz descanso à alma.
É pelo esforço fiel, diligente e humilde que o bem-estar de Israel é promovido. Deus sustenta e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de Cristo. Agora sim, página 561. Pessoas que viveram mais próximas de Deus, pessoas que sacrificariam a própria vida antes de cometer conscientemente um ato errado, pessoas a quem Deus honrou com luz e poder divino, elas mesmas confessaram a pecaminosidade da sua própria natureza. Elas não confiam na carne, não alegaram qualquer justiça própria, mas depositaram total confiança na justiça de Cristo. Deus ordena que você una uma das mãos a fé para se agarrar ao seu poderoso braço e com a outra mão o amor e agarre-se às almas que perecem. É interessante essa frase, uma mão à fé e a outra ao amor, para funcionar bem. Interessante isso. Continuando a leitura. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Siga Jesus. Não siga a carne, mas o Espírito. Ande assim como ele andou. Esta é a vontade de Deus, que você alcance santificação. A obra que você deve realizar é cumprir a vontade daquele que mantém a vida para a glória dele. Se você trabalhar para si mesmo, não alcançará benefício algum. Trabalhar pelo bem dos outros, ser menos egoísta e mais fervoroso em dedicar tudo a Deus, será aceitável para ele, para Deus. Em contrapartida, você receberá a recompensa da sua rica graça. Muito interessante, muito importante o texto, os textos, né? Agora, como seguir o exemplo do sacrifício de Cristo? Ele suportou contradições, suportou pecadores, foi contra, muita gente foi contra ele, ou ele esteve numa linha que andava na contramão do mundo da época, e hoje nós não somos diferentes, andamos na contramão